Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós da família Evangelizar Nossa Missão queremos acolher você que nos acompanha através do WhatsApp, do Telegram e também você que nos acompanha através das rádios web que transmitem o nosso Evangelho. Que Deus te abençoe. Hoje é sábado, dia 15 de fevereiro, nós estamos na quinta semana do Tempo Comum e o Evangelho de hoje que nós vamos proclamar está em Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Senhor Deus, nós queremos clamar a presença do Teu Espírito Santo para que o Senhor nos dê sabedoria, para que o Senhor abra os nossos ouvidos, o nosso coração, para que nós possamos entender esta palavra. Que esta palavra para nós seja o pão, que esta palavra para nós seja sustento e que ela nos atraia a Ti, Senhor, cada vez mais. Que assim seja. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu, subindo logo na barca com seus discípulos. Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, Jesus está pregando, ensinando, curando aquele povo, um povo sedento da presença do Senhor, uma grande multidão, mais ou menos, como diz a palavra, 4.000, isso contando somente os homens, porque mulheres e crianças naquela época não eram contadas, somente os homens da família, ouvindo Jesus, ouvindo as suas pregações, encantados com aquilo que o Senhor vinha fazendo, arrastados pelas notícias que levavam das coisas que Jesus vinha realizando, dos milagres que Jesus realizava no meio deles. Só que aquele povo, aquela altura do campeonato, 3 dias ouvindo o Senhor, eles não tinham mais o que comer. Então Jesus sente compaixão e fica preocupado de passarem mal pelo caminho de volta, porque a viagem era muito longa, eram muitos dias, e eles não podiam ficar dias sem comer. E aí os discípulos, quando Jesus leva isso até os discípulos, a preocupação deles com o povo, os discípulos dizem para Jesus: mas onde nós vamos arrumar comida para todos? Nós estamos no deserto, ou seja, um lugar onde não há nada, não há um local para se conseguir comida. E outra coisa, com toda certeza era um povo humilde, era um povo que não tinha condições. E como os discípulos e Jesus fariam para comprar comida para este povo? Foi a primeira coisa que os discípulos pensaram. Eles dizem assim: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Ou seja, como? Onde comprar? E como comprar? Porque os discípulos, assim como nós, são humanos, então pensam em soluções humanas. Mas Jesus tinha outra solução, tinha uma solução divina. Jesus pede então que os discípulos tragam
os 7 pães, e depois eles dizem que também tem alguns peixinhos. Então Jesus pega aquele alimento, o pão e o peixe, dá graças e parte e dá aos seus discípulos para distribuir. Então aquela quantidade toda, o povo se assenta, Jesus assenta aquela multidão, e conforme os discípulos vão distribuindo, como os nossos ministros distribuem a comunhão a cada um de nós, o pão e o peixe se multiplica. E aquele povo fica tão satisfeito que ainda sobram. Há uma sobra de 7 cestos. Amados, a primeira coisa que nós podemos ver nesta leitura, neste evangelho de hoje, é o quanto o Senhor se preocupa conosco, o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor volta os seus olhos para as nossas necessidades. O Senhor se compadece da nossa necessidade, da nossa miséria, daquilo que nos falta. É um Deus preocupado, é um pai preocupado com os seus filhos. É um pai que não tira os olhos de nós. Mas também nós podemos ver que Jesus aqui antecipa o sacramento instituído na última ceia, que é a Eucaristia, quando ele ergue o pão, dá graças e distribui aos seus, sacia os seus com o pão que é o pão dos filhos, o pão dos anjos. E os pedaços de pão se multiplicam tanto por causa da bênção que Jesus deu, que sacia o povo todo. Assim é a Eucaristia. É o pedaço de pão que se torna o corpo do Senhor para nós. É uma bênção tão grande que nos sacia. É uma bênção tão grande que transborda na nossa vida quando nós comungamos, quando nós recebemos o corpo do Senhor. Então Jesus vem para saciar a nossa fome, porque Jesus é o pão do céu. Jesus vem para saciar a nossa busca por Ele, amados. Vem para nos dar em abundância. Mas aí eu quero perguntar para você, será que eu e você temos tido a fome da palavra? Será que nós temos tido a fome da presença do Senhor? A fome da Eucaristia? Temos buscado o Senhor para que o Senhor nos sacie? Porque Jesus, como diz a palavra, sente compaixão. Jesus sabe o quanto nós precisamos da presença dele. Nos é necessária a presença do Senhor. Por quê? Porque Jesus é misericórdia. Diante da nossa necessidade, Jesus é misericórdia. Jesus se coloca para nós hoje como pão que sacia, como pão que sustenta, como pão que mata a nossa fome. Então que nós possamos buscar esse nosso Deus, que nós possamos ter sede. Senhor, nós queremos buscá-lo. Nós queremos ter a certeza todos os dias de que o Senhor é quem nos sacia. O Senhor é quem nos deixa de pé. O Senhor é o nosso sustento, Senhor. E que nós não somos nada sem o Senhor que nos sustenta. Obrigada, Senhor, por se compadecer. Obrigada por olhar as nossas necessidades. Nós entregamos nesse dia todas as nossas necessidades, as nossas preocupações, para que o Senhor nos sacie com a Eucaristia, com a palavra e com a tua bênção, Senhor. Que assim seja. Amém. Que Deus abençoe imensamente o seu sábado. Santo dia.